Olha aí o sobrado FRK. Esse sobrado aqui, ele tem quase aquela área construída lá da casa RE. Aqui é 214, lá é 224. Então tá dando uma diferença aí de 10, né? De 10 metros quadrados de área construída. Só que esse sobrado aqui, ele gasta mais na sua estrutura do que aquela casa lá, que é térrea. Porque a gente está trabalhando com altura, olha só onde que o pessoal tá, lá em cima. Tem que fazer aquela lajinha, então a gente tem que montar andaime. Aí você imagina, tem que descer aqui embaixo para pegar um martelo, para pegar um material. Então dá mais trabalho para fazer o sobrado, por causa disso. Ele vai ser de 20 a 30% mais caro em relação à casa térrea. Mas é um tipo de obra que tem muita gente que gosta desse tipo de construção, fica bonito também. E aí, você que está planejando construir um sobrado, você já entra com essa dica. Já entra sabendo que você vai gastar mais em relação à casa térrea. Você já entra ciente que você vai ter esse gasto a mais. Mas é um tipo de casa que fica bonito demais. A gente tem esse pé direito duplo, essa janela desse tamanho. Quando você está lá em cima, lá na varanda, você olha aqui embaixo, é outra visão. É muito bacana. Porém tem o seu custo, né? Ele vai gastar um pouquinho mais em relação à casa térrea. Esse cliente está construindo esse sobrado via financiamento do Banpará. Como é que funciona o financiamento do Banpará? O Banpará você vai financiar até 85% do valor da sua construção. E ele só aceita fazer o financiamento se você já tiver um terreno quitado e com escritura. Então é só financiamento de construção em terreno próprio. Então, por exemplo, você vai ter que ter o lote e vamos supor, da construção sua 500 mil, o banco vai financiar só 85% de 500 mil. Aí você vai ter que entrar com 15%, que é a contrapartida que o banco pede. Então essas são as regras aí do Banpará. E detalhe, não aceita FGTS, tá? Como parte dessa contrapartida. É só recurso próprio que você tem que colocar na obra. Já a Caixa já aceita. Aí você tem que tomar muito cuidado se você for tá pensando em fazer um financiamento de construção utilizando o FGTS pela Caixa. Você pode ter 300 mil de FGTS. Se você não tiver dinheiro para documentação, se você não tiver dinheiro para girar na obra, para começar a construção, você não consegue construir. Mesmo você tendo aí 300 mil de FGTS. Tem gente que já me procurou: Samuel, tem só o FGTS. Cara, então você não consegue fazer casa. Por quê? Documentação você vai gastar em torno aí de 5% do valor da construção. Documentação você vai pagar antes de começar a construção. Você tem que pagar projeto, você tem que pagar cartório, você tem que pagar a prefeitura. Então só aí você já precisa de um dinheiro guardado. E aí quando você começa a construir, o banco ele não libera o valor financiado todo na sua conta. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim: ó, Samuel, você executa 10% aí da obra, que eu vou reembolsar que ele vai pagar esses 10%. Você faz uma etapa, recebe, faz uma etapa, recebe. Só que tem etapas, por exemplo, que você tem um pico de gasto na construção. A construção ela não é assim, linear. Você vai gastar tudo igual todo mês. Muito pelo contrário. Por exemplo, fundação. Você já tem que comprar o material todo ali da fundação. Quando você chega na fase de alvenaria, você já tem que comprar todos os tijolos e toda a ferragem do pilar. Aí chega na fase de laje, você tem que comprar todo o material de laje para fazer a laje, inclusive concreto, escora e tudo mais. Aí chega na parte do pavimento superior, você já tem que comprar toda a ferragem, todos os tijolos e por aí vai. Aí chega na fase do acabamento. Quando começa o acabamento, o que você tem que começar a comprar? Todos os cabos de uma vez, não dá para você fazer metade do circuito. Porque você tem que forrar a casa, você tem que fazer o rebaixamento de gesso. Então não dá pra, vou comprar metade dos cabos e pronto. Não, você tem que comprar tudo de uma vez. E aí você tem que comprar os materiais para fazer os revestimentos nas paredes dos banheiros, nas áreas molhadas. Porque vai entrar o forro, então você já tem que comprar os revestimentos das paredes dos banheiros.
E é um tipo de investimento que é caro. E aí por isso que a gente tem esse pico. A gente tem um pico quando começa, depois quando começa o acabamento a gente tem outro pico de gasto também. Por isso que tem que ter uma reserva de emergência para colocar na obra para girar. Senão você vai fazer uma obra muito devagar se você tiver com pouco recurso. E também não tem problema, tá? Faz a obra mais devagar. Mas o que dá velocidade na obra é dinheiro. O pessoal fica me perguntando, quanto tempo você consegue fazer a casa? Eu pergunto, e aí, como é que tá de grana pra gente colocar na construção? Que aí você coloca mais pedreiro, mais ajudante.